Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa videoaula do Projeto Feynman. Meu nome é Álvaro Câmara, eu sou um dos seus novos tutores de História e hoje aqui nessa aula a gente vai aprender mais sobre a América no século XIX, mais precisamente sobre o desenvolvimento dos Estados Unidos nesse período. Então, vamos lá. A gente tem que saber que nesse período, né, do desenvolvimento dos Estados Unidos, a gente tem dois grandes eventos, né, que a gente vai abordar mais nessa videoaula, né, que é a Guerra Civil, ou Guerra de Secessão, e a Marcha para o Oeste. Esses dois eventos influenciaram muito, né, no desenvolvimento dessa nação. Vamos lá, Guerra Civil ou Guerra de Secessão. Ela tem os dois lados, né, que foi o Exército da União, que foi comandado pelo Abraham Lincoln, né, e os Estados Confederados, comandados pelo General Lee. Aqui não está dando para ver direito, porque minha tela, minha câmera tá atrapalhando um pouquinho. Eu vou reduzir aqui. Reduzir, voltei. O Lincoln foi presidente dos Estados Unidos e líder da União, enquanto o General Lee foi comandante e líder dos Confederados. Essa guerra começou no ano de 1861 e terminou em 1865. Então, vamos lá. A gente tem que entender que nesse período, nos Estados Unidos, a gente tinha essa bipolaridade e esse dualismo muito forte, entre os nortistas e os sulistas. Os nortistas, eles eram a favor da industrialização, eles eram industrializados, enquanto os sulistas eram agrícolas. Os nortistas eram urbanos, enquanto os sulistas eram rurais. Os nortistas eram protecionistas, enquanto os sulistas defendiam o livre mercado. E os nortistas eram abolicionistas, enquanto os sulistas eram a favor da escravidão, eram escravocratas. As causas da guerra são particularmente parecidas, com esse dualismo entre essas características que eu já mostrei. Foi a questão escravocrata, por causa dessa divergência de pensamento, a questão alfandegária, também por causa dessa questão econômica, e a eleição do Lincoln, que foi um dos pontos principais, porque os sulistas não consideravam o Lincoln como presidente. Então vamos lá. As consequências: 600 mil mortos, um número muito elevado, foi uma guerra muito violenta. A abolição da escravidão, inclusive eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então fica aqui essa menção oral, para um documentário da Netflix que eu acho muito interessante e eu recomendo para vocês. Ele se chama Estados Unidos da América, ou EUA, e ele fala, na verdade é uma minissérie, e ela fala mais sobre, ela tenta abordar sobre a 14ª emenda, que é a emenda que garante os direitos civis nos Estados Unidos. E no primeiro episódio ela aborda mais sobre essa questão da abolição da escravidão, essa questão da guerra civil, e ela aborda bem profundamente isso no primeiro episódio. Então fica aqui a minha recomendação. A gente vai ver agora 3 fatores que influenciaram no resultado da guerra civil. Os confederados possuíam um menor contingente. Só com isso, esse já é um fator determinante. A gente vê que, geralmente, o exército menor, se não tiver uma estratégia muito boa, geralmente ele perde. Outra coisa, os nortistas, eles estabeleceram um embargo marítimo que desabasteceu o sul. Junto isso, com a lei do confisco do Lincoln, a economia do sul estava desestabilizada. Eles não tinham dinheiro para comprar armamento, eles não tinham tropas. Então, o que acontece? Os confederados perderam a guerra e a União foi a vitoriosa. A gente vai ver agora a Marcha para o Oeste, que foi um evento muito importante dessa videoaula de hoje da história dos Estados Unidos, porque foi um movimento pós-independência que expandiu os Estados Unidos para a direção oeste, para o Oceano Pacífico, porque antigamente eles só ocupavam aquela região leste da costa, que foi o lugar onde os imigrantes ingleses chegaram pela primeira vez. E aí a gente tem também, ela é intensificada com a lei de terras, que a gente vai ver mais para frente. Ela teve início no século XVIII, e ela acabou no final do século XIX. Essas terras, e essa expansão, essa marcha para o oeste, ela aconteceu de duas maneiras.
pela diplomacia, né, pelos acordos comerciais, pelos tratados, né, com outros países, ou pela guerra. Né? A gente vai ver aqui. Pela diplomacia, tem o Tratado de Paris, né, que foi quando a Inglaterra reconheceu, né, os Estados Unidos. Aí a gente tem a compra da Louisiana dos franceses em 1803, a gente tem a compra da Flórida dos espanhóis em 1819 e a gente tem a compra do Alasca dos russos em 1867. Por meio das guerras, a gente tem a Revolução do Texas em 1836, né, que foi uma revolução porque o que acontece? O Texas, parte dele era propriedade do México, né, só que nessa propriedade moravam colonos ingleses, colonos americanos, né, ou estadunidenses, vamos dizer assim. E esses colonos desejavam se integrar aos Estados Unidos. E aí ocorrem séries de guerras e eles acabam anexando o Texas aos Estados Unidos. E a gente tem a Guerra Mexicano-Americana, que foi por causa dessa questão também, mas aí a gente acaba levando o Novo México também para os Estados Unidos, para a posse dos Estados Unidos. As causas da guerra, né, foi o Destino Manifesto, que foi o meio que os filósofos americanos daquela época diziam que eles eram os escolhidos por Deus para conquistar as terras e civilizar os povos, né, o aumento da população imigrante, né, o aumento da produção de alimentos e pecuária e o aumento da procura pelo ouro. Né, as consequências foi a lei de terras, né, as tribos indígenas dizimadas, como todo mundo já conhece essa história, né, e a consolidação da classe média estadunidense. Essa foi a videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, o material está na descrição, é o material que eu elaborei. Qualquer dúvida, pode colocar no comentário, eu vou procurar responder o mais rápido possível. E é isso, eu espero ver você nas próximas aulas e até a próxima. Um beijão e um abraço.